Atos 25, verso 13, dando continuidade. Paulo expõe a Agripa, ou melhor, Festo expõe a Agripa o caso de Paulo. Passados alguns dias, o rei Agripa e Berenice chegaram a Cesareia a fim de saudar Festo. Como se demorasse ali alguns dias, Festo expôs ao rei o caso de Paulo, dizendo: Félix deixou aqui preso este homem, a respeito de quem os principais sacerdotes e os anciãos dos judeus apresentam queixa. Quando eu estive em Jerusalém, apresentaram queixa quando estive em Jerusalém, pedindo que o condenasse. Eu lhes disse que não é costume dos romanos condenar quem quer que seja, sem que o acusado tenha presentes os seus acusadores e possa defender-se da acusação. Assim, quando eles vierem para cá, sem nenhuma demora, vieram para cá, sem nenhuma demora, no dia seguinte, assentando-me no tribunal, determinei que o homem fosse trazido. Levantando-se os acusadores, não mencionaram nenhum dos crimes de que eu suspeitava. Traziam contra ele algumas questões referentes à sua própria religião, e particularmente acerca do morto chamado Jesus, que Paulo afirma estar vivo. Estando eu perplexo quanto ao modo de investigar estas coisas, perguntei-lhes se queria ir a Jerusalém para ali ser julgado a respeito disso. Mas, havendo Paulo apelado para que ficasse em custódia para o julgamento de César, ordenei que o acusado continuasse detido até que eu o enviasse a César. Então Agripa disse a Festo: eu também gostaria de ouvir este homem. Festo respondeu: amanhã você poderá ouvi-lo. De fato, no dia seguinte, vindo Agripa e Berenice com grande pompa, tendo eles entrado na sala da audiência, juntamente com oficiais superiores e homens eminentes da cidade, Paulo foi trazido por ordem de Festo. Então Festo disse: Rei Agripa e todos os senhores aqui presentes, vejam este homem, por causa de quem toda a multidão dos judeus recorrem a mim, tanto em Jerusalém como aqui, clamando que não convinha que ele vivesse mais. Porém, eu achei que ele não tinha feito nada que fosse possível de morte. Entretanto, tendo ele apelado para o imperador, resolvi mandá-lo para lá. No entanto, a respeito dele, nada de mais concreto que possa escrever ao imperador. Por isso eu trouxe a presença dos senhores, e especialmente a presença, ó rei Agripa, a sua presença, ó rei Agripa, para que, feita a arguição, eu tenha alguma coisa de escrever.
porque não me parece razoável enviar um preso sem mencionar ao mesmo tempo as acusações e queixas contra ele. A seguir, Agripa, dirigindo-se a Paulo, disse: Você está autorizado a falar em sua defesa. Então Paulo, estendendo a mão, passou a defender-se nesses termos: Tenho-me por feliz, ó rei Agripa, pelo privilégio de, hoje, na presença do Senhor, poder produzir a minha defesa de todas as acusações que os judeus fazem contra mim, especialmente porque o Senhor é versado em todos os costumes e questões que há entre os judeus. Por isso peço que o Senhor me ouça com paciência. Quanto à minha vida desde a mocidade, como decorreu desde o princípio entre o meu povo em Jerusalém, todos os judeus a conhecem, pois, na verdade, eu era conhecido deles desde o princípio, se assim o quisesse testemunhar. Porque na condição de fariseu, vivi conforme o partido mais rigoroso da nossa religião. E agora estou sendo acusado por causa da esperança da promessa feita por Deus aos nossos pais, a qual as nossas 12 tribos, servindo a Deus fervorosamente, noite e dia almejam alcançar. E por causa dessa esperança, ó Rei, por causa dessa esperança, ó Rei, que eu sou acusado pelos judeus. Porque se julga incrível entre vocês que Deus ressuscite os mortos. Na verdade, eu pensava que devia fazer muitas coisas contra o nome de Jesus, o Nazareno. E foi exatamente o que fiz em Jerusalém. Havendo eu recebido autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos na prisão, e quando os condenava à morte, eu dava o meu voto contra eles. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar, e, demasiadamente enfurecido contra eles, eu os perseguia até em cidades estrangeiras. Com isto em mente, parti para Damasco, levando a autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionado. Ao meio-dia, ó Rei, enquanto eu seguia pelo caminho, vi uma luz no céu, mais resplandecente do que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E, caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que você me persegue? É duro para você ficar dando coices contra os aguilhões. Então eu perguntei: Senhor, quem é você? Ao que o Senhor respondeu: Eu sou Jesus a quem você persegue. Mas levante-se e fique em pé. Eu apareci a você para constituí-lo ministro
e testemunha tanto das coisas que você me viu, como daquelas pelas quais ainda lhe aparecerei. Vou livrar você do seu próprio povo vou livrar você do seu próprio povo e dos gentios, para os quais eu o envio, para abrir os olhos deles e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que eles recebam remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Assim, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei, primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia, e também aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Por causa disto, alguns judeus me prenderam quando eu estava no templo e tentaram me matar. Mas com a ajuda de Deus, permaneço até o dia de hoje, dando testemunho, tanto a pequenos como a grandes, nada dizendo a não ser o que os profetas e Moisés disseram, e que ainda acontece, isto é, que o Cristo devia padecer e ser o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao seu próprio povo e aos gentios. Quando Paulo estava dizendo estas coisas em sua defesa, Festo o interrompeu, gritando: "Você está louco, Paulo? Ficou louco de tanto estudar?" Paulo, porém, respondeu: "Não estou louco, ó excelentíssimo Festo. Pelo contrário, digo palavras de verdade e de bom senso, porque tudo isto é do conhecimento do rei, a quem me dirijo com franqueza, pois estou persuadido de que nenhuma destas coisas lhe é oculta, pois nada se passou em algum lugar escondido. Por isso pergunto, rei Agripa, o Senhor acredita nos profetas? Eu sei que o Senhor acredita." Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: "Por pouco você me convence a me tornar cristão." Paulo respondeu: "Peço a Deus que faça com que, por pouco ou por muito, não apenas o Senhor, ó Rei, mas todos os que hoje me ouvem venham a ser como eu, mas sem estas correntes." A essa altura levantou-se o rei e também o governador e Berenice, bem como os que estavam assentados com eles, e ao saírem falavam uns com os outros, dizendo: "Este homem não fez nada possível de morte ou de prisão." Então Agripa se dirigiu à Festo e disse: "Este homem bem podia ser solto se não tivesse apelado para César." Amém. Aqui, coisa grande, né? Graças a Deus. O texto já diz, já fala por si mesmo. Que Deus nos abençoe.